será enriquecida com a celebração do Dia Nacional do Folclore Português. Um dia especial para todos os folcloristas, mas também para toda a comunidade. Celebrar este dia é sensibilizar para um olhar atento, consciente e apaixonado sobre a identidade do povo português, conhecendo, compreendendo e respeitando a diversidade das expressões culturais que constituem a herança patrimonial, cultural, material e imaterial da terra e das nossas gentes. Na liturgia da palavra, escutaremos na primeira leitura o primeiro livro dos Reis. Aclamaremos no salmo responsorial: Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Na segunda leitura, atenderemos à carta de São Paulo aos Gálatas e no Evangelho escutaremos as palavras de São Lucas. Irmãos, para celebrar diretamente os santos mistérios, usamos a presença de Deus, nos habita, sua misericórdia e arrependimos os nossos pecados. Senhor, vieste salvar os corações atribulados, tem piedade de nós. Cristo, vieste chamar os pecadores, tem piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, intercede por nós, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quando o estrangeiro, embora não pertence ao vosso povo, Israel, e é aqui no país distante por causa do vosso povo, pois ouvirão falar do vosso grande nome, da vossa mão poderosa e do vosso braço extinto. Quando vier orar neste rio, escutai-o do alto do céu, onde habitais, e atendei os seus pedidos, a fim de que todos os povos da terra conheçam o vosso nome e vos temam como o vosso povo Israel, e saibam que o vosso nome é invocado neste tempo que eu edifiquei. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola dos Apóstolos São Paulo aos Galatas. Irmãos, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por mandado de Jesus Cristo e de Deus Pai, que suscitou os mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da graça. Surpreende-me que tão depressa tenhas abandonado aquele que te chamou pela graça de Cristo para passar o Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas há pessoas que vos perturbam e pretendem mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, que ainda fosse eu próprio, ao anjo do céu, vos anunciar um Evangelho diferente daquele que nós vos anunciamos, seja anatema. Como já vos dissemos, volto a dizer, se alguém vos anunciar um Evangelho diferente
daquele que recebestes seja anatema. Estarei eu agora a dar a favor dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Todos. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente e foi Ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem a casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Palavra da salvação. Neste momento em que saboreamos a palavra de Deus, meditamos e utilizamos, mais por isso usar os próprios presentes e tem agora toma a emissão da rádio
Feios. 5, diante do Luís, 4, da Praia da Vitória. Saúde a todos os presentes, todos os membros dos grupos de inverno e de verão. Frio, com calor, fora ensaio, fora da tua, transmitindo aquilo que eles próprios receberam e que, nessa beleza e nessa variedade, querem transmitir aos que cá e aos que nos visitam. Aproveito também para saudar a todos os ouvintes e a todos quantos trabalham na RTP sobre cada precisamente dar agora a celebrar os seus 75 anos de existência e também de alguma maneira fazermos parte desta família e deste serviço público na transmissão cada domingo da Eucaristia no dia do Senhor. Como também o rádio nos acompanha, no mês passado desde o seu aniversário, nós associamos também, assim como estes meios de educação social, levam para fora da sede aquilo que é a expressão e o modo de nós celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu queria retomar o texto do Evangelho, que a gente não se mete dele, esta é a razão que a gente está aqui, o resto depois é como é que damos corpo, como é que expressamos, como é que cantamos a nossa fé, mas nós não vimos tanto aqui, ouvimos mais os grupos, ouvimos a palavra de Deus e depois cada grupo se exprima ou responde à palavra do seu modo próprio. Portanto, nós entramos no texto do Evangelho, que é um anfitrião, ou seja, um militar, um estrangeiro de relação a Israel, e um servo, um empregado, nós diríamos um colaborador, a quem estimava muito. E esta pessoa estava doente, quase doente. É interessante esta afirmação a quem ele estimava muito. O centurião, tendo ouvido falar de Jesus, pediu aos judeus com mais idade, que eram da graça de Jesus, da sua proximidade da família cultural, para se dirigirem a ele. E ele, o centurião, diz o texto, é digno que concedas este dito, pois ele estima a nossa gente. Logo, acentua, tal como estima. O centurião logo pede a uns amigos para fugir do meio do dia. E então, o pedido é assim: não digo mal Senhor, pois não pareço dentro da minha casa, nem os cobreiros dignos de ir ter contigo, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. E a conclusão do Evangelho, ao ouvir isto, repare-se os dois nunca se viram. Nem Jesus viu o centurião e o homem doente, nem o homem doente viram Jesus. O que de alguma maneira também conecta à fé. Porque a gente está a falar com Jesus, nunca ouvi, ou também parece que nunca nos vimos. Nós temos esta relação, tal como o centurião e o servo, sem nunca se ver. De facto, é de maneira própria da fé. Porque nós temos uma relação com Jesus que nunca vimos e ele tem uma relação connosco de alguma maneira, imaginamos que nunca nos vimos e estabelece esta relação de fé e de confiança e que nós dizemos de comunhão. Jesus sentiu a admiração por ele, pelo centurião, e disse: nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. E concluiu são lutas, o servo ficou de perfeita saúde. E aqui, por esta aproximação literal ao texto em si mesmo, o que é que podemos concluir aqui? É que todos somos indigentes ou somos necessitados. Às vezes custa um pouco a aceitar isso. Mas quem anda, por exemplo, uma casa de saúde, um hospital, uma cadeira, no lar de idosos, no centro geriátrico, na maternidade, no sem-abrigo, em tantos problemas que passam por nós todos. Ora, hoje é para mim, amanhã é para o outro, de maneira que nós consideramos ou podemos ter esta afirmação básica, e que aparentemente a gente rejeita, quando veste uma roupa da alma, é que temos esta premissa: nós somos seres indigentes, necessitados. E ainda que o Espírito Santo a vejam como uma situação humana a partir de uma necessidade, ou uma projeção a partir da própria frustração, o saber sentir-se existencialmente necessitado ou indigente é a condição mais real do ser humano e a atitude necessária para se abrir a Deus e aos outros numa relação equilibrada. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que nós somos capazes de Deus. Uma criança muito pequena é capaz de Deus. Temos esta capacidade de abertura a Deus.
prepotência, a autoestima exagerada, o orgulho, a vaidade e a presunção distorcem a realidade das relações com Deus e com os outros. E por isso mesmo devemos manter este salmo de equilíbrio, mantendo a nossa própria dignidade, mas sem exagerar no que seja prepotência, autoestima exagerada, orgulho, vaidade ou presunção. Faz-me lembrar uma senhora aqui na esteira, cansada de alimentar vaidades de uma aparência exagerada, um certo dia desabafou. Estou farta de fazer polpa. Vou então pôr-me à vontade. Ou seja, vou-me pôr na verdade daquilo que realmente sou. É um modo próprio de ser o excesso de vaidade que tanto a Escritura nos fala sobre os livros da Cristiana. É a nossa necessidade básica e fundamental a que nos grita da nossa credibilidade e que nos faz sair de nós mesmos ao encontro de alguém que nos apoia e nos diz uma palavra capaz de nos transformar, uma palavra de compreensão, de aceitação do respeito e de esperança do futuro. De facto, a vez do Papa Francisco, que todo santo tem o seu passado, todo pecador tem o seu futuro. Do lado de Deus não há condições, e é isso que ouvimos na primeira leitura do livro de Reis, esta universalidade. Aliás, é tão próprio dos festivais de folclore, é dos lugares onde melhor a gente vê o valor da universalidade e da universalidade na diferença. Que a gente aprecia muito o outro grupo pela diferença e estima muito essa diferença. E aqui, de facto, na palavra de Deus, aparece logo no livro do Reis, a dizer que da parte de Deus não há condições. A sua amor é incondicional. Como um pai e uma mãe não tem aos filhos, mas são as tuas competências. O que é que tu és capaz de fazer? Se fosses capaz de fazer isto, então podes vir para casa. O teu lugar aqui à mesa tens o teu quarto. Se não fores capaz, não tens lugar. Não, de facto, Deus não atua assim, não põe condições. Competências, isso vem depois. Primeiro há este amor incondicional, independentemente das competências de cada um. Mas resta ao nosso lado. Do nosso lado é que a única condição é fiar-se, confiar em quem leu esta palavra e no conteúdo da própria palavra. Da parte de Deus, basta uma palavra para criar, basta uma palavra para perdoar, basta uma palavra para sanar. Basta uma palavra para salvar. É por isso que no Evangelho Jesus aparece a dizer: eu, porém, digo-vos. E depois diz o que tem a dizer. Ou como um pai, quando diz ao seu filho, eu só falo uma vez, quando olha fixamente para ele. Sejamos então como este centurião, movidos pela necessidade e pela inteligência, própria ou alheia, pessoas abertas à possibilidade de Deus, capazes de irmos para além das nossas próprias limitações e esperarmos uma surpresa extraordinária, ainda que em forma corrente e normal. A busca, a descoberta e o encontro com Cristo e com o seu Evangelho, que é sempre o mesmo, como ouvimos na segunda leitura e não podemos alterar, que é o Evangelho da misericórdia, pode levar-nos à experiência fundamental da salvação. Que nem as promessas da política, nem a certeza das ciências podem oferecer. Também nós ganhamos a capacidade de sentir a compaixão e a ternura do coração e abrir os braços para acolher como Jesus a todos os que estão necessitados de encontrá-lo. A salvação que Deus começa já neste mundo. E sempre vemos uma pessoa de fato perdida ou destroçada, nós já começamos a salvá-lo, a dar-lhe mão a alguém que está perdido e que pode salvar. Quando nós encontramos Jesus Cristo, então nele encontramos o Salvador. Podemos perguntar qual é a razão que isso tem a ver com a Eucaristia. Porque é que nós vamos estudar a Eucaristia a seguir? Esse texto aparentemente é indiferente. O centurião, um militar, um estrangeiro, nunca viu Jesus, mas de tal modo o conjunto do Evangelho da fé cristã que a palavra deste homem é protagonista. Não há uma Eucaristia que a gente celebra que não se diz do centurião, que é o andante da comunhão, o presidente da Assembleia diz felizes os convidados para a ceia do Senhor. Alguém que nos convida para uma ceia, nós estamos satisfeitos quando vamos a uma ceia ou quando vamos a uma festa. Mas
mas diz somente uma palavra e a expressão. Ou seja, nós ouvimos isto na palavra de Deus, na palavra de Deus, e vamos dizer isto de comum antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno de orar, mas basta tu dizer uma palavra e eu serei curado, eu serei salvo. E assim serei capaz também de curar, contribuir na salvação de tantas pessoas que precisam desta obra. Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai, Filho, Santo, todas as coisas que
Hoje, a nossa celebração eucarística está enriquecida com a celebração internacional de folclore. Um grupo de folclore deve promover a realização de cada pessoa que nele participa. Estar em grupo é um belo exemplo de pôr a vida dos nossos talentos e de receber algo do grupo. As pessoas de cada grupo folclórico têm um ponto em comum. Gostam de folclore. Os seus objetivos são os usos e costumes, as tradições, o vestuário, o artesanato e as danças encantadas que as honram fazer. Flores. Tal como é preciso cuidar da flor para que ele mostre a sua beleza, assim também é preciso cuidar do património que os nossos antepassados nos deixaram. Utensílios de trabalho. Hoje, cada vez mais, precisamos de apelar aos utensílios ensinados e praticados pelos nossos antepassados. O respeito, a interajuda, a confiança, a solidariedade e o diálogo natural. Viola da terra. A viola de origem testarense representa a alegria do povo, desde sempre sentiu necessidade de fazer festa. No passado havia muito dinheiro, superabundava a alegria. Hoje superabunda o dinheiro, mas diminuiu a alegria verdadeira. Traje. Os trajes são fruto da evolução dos tempos. Podemos não achar graça ou até enfadonho, mas se utilizarmos esta indumentária, sentimos mais responsabilidade porque representamos a nossa comunidade, o nosso povo açoriano e, acima de tudo, as pessoas que viveram neste mundo, trabalhando em prol do futuro das próximas gerações. Pão e espigas. Das espigas até chegar ao pão há muitos serviços. Há quem seive, há quem recolha, há quem leve para ser colhado, há quem o embale, há quem comercialize, há quem utilize para fazer farinha, há quem utilize para fazer pão. Uvas e vinho. A uva é transformada em vinho, mas exige arte, engenho e dedicação. Muitas vezes não transformamos os nossos atos e palavras em registros destrutivos. Patena e caretas. No auditório existem elementos que não mudam e apresentam e aparentam repetitivos. As garetas e a patena são elementos essenciais em qualquer eucaristia. Pode-nos parecer monótono e muitas vezes aborrecido, mas se pensarmos que em cada eucaristia estes vasos sagrados ecoam bem alto a palavra de Jesus Cristo, eu te amo, então repetir será sempre uma motivação para participarmos ainda mais.
Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, o pão que recebemos da vossa vontade, nos atentes do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, para nós que vai tornar novamente. Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, o vinho que recebemos da vossa vontade, que rendeis do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, para nós que vai tornar vinho de salvação. Orai a nós para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, novidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. São João. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e potente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Deus a obra de nos chamar de pecado e da morte, agora a geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que vivemos no poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciando de toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos de todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória e a vontade de todas as obras. Isto é o meu corpo que será entregue a vós. De igual modo, no fim da ceia, consultadas e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé.
paciência para vos servir nestes santos temos. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo um só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, com a vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, bem-aventurados apóstolos e todos os santos, desde o princípio do mundo, viver na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, que somos filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de confiança, para salvarmos o Senhor Jesus.
Na quarta-feira, a reunião dos órgãos social da SEC fez pontos de fruto da ação do Centro Social e dos voluntários que atualmente possam colaborar. Na quarta-feira teve uma reuniões do Centro Cultural. Na quinta-feira há uma conferência de apresentação intitulada A Misericórdia no Itinerário de Terra Santa. Será apresentada por deputados do Jacinto Lino. Será no Salão do Seminário, quinta-feira, às 20h30. De alguma maneira, a preparar uma peregrinação do Santa que se prevê incluir à Terra Santa, principalmente o ano da Misericórdia, que se possa receber a relação da Misericórdia e a Terra Santa. Na sexta-feira, decorre a festa do Coração de Jesus, será celebrada aqui na sede às 4 horas, com a exposição do Santíssimo até ao meio-dia. São os 2 das 9, meio-dia à 1, da parte da tarde serão considerados os joelhos que vão ganhar a prova, e às 8 horas as vitens saem do culto. Sexta-feira, dia do Coração de Jesus. Vamos agora receber a bênção, espécie de todos desta Assembleia, muito agradecida pela presença de 7, 9 grupos de folclore da Ilha Terceira, e se marca o folclore todos os ouvintes também nos pedimos, um tal dia, recebendo hoje pessoas destas nossas comunidades da Ilha Terceira. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, Senhor Jesus. Graças a Deus.
Permita-nos lembrar de bom retiro, levando ao mundo a alegria de ser crianças do nosso país, sermos um povo com uma bandeira, termos o tesouro da nossa tradição. Dá-nos a força para mantermos os nossos reinos estáveis. Dá-nos o consolo de saber que, através de nós, o amor entre os povos cresce sem fronteiras. Mãe de Deus, com teus olhos sobre as nossas famílias, povo e futuro. A eterna harmonia do nosso cantar chega ao céu com as nossas orações. Amém. Boas atuações da parte da tarde. Bom domingo.